Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus, os escribas, murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim para chamar justos, sim pecadores ao arrependimento. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero agradecer por tudo que nós vimos e ouvimos hoje, todas as bênçãos que o Senhor tem realizado na vida de pessoas, e pedir agora, Deus, que o Senhor nos dê entendimento da Tua Palavra, e que a gente possa mesmo estar nos alegrando com a Tua obra nessa manhã e colocando a nossa vida diante do Senhor. O Senhor conhece o coração de cada um que está aqui, que o Senhor possa nos conduzir segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Esse Levi, ele é o Mateus, né? Lucas escreve e coloca como nome grego, e o Levi como nome grego, Mateus é um nome hebraico, né? E ele era um cobrador de impostos. O cobrador de impostos era uma pessoa muito desprezada pelos líderes religiosos, porque quem gosta de pagar imposto? Ninguém, né? Muita gente gosta de pagar imposto. E o cobrador de impostos, ele não cobrava só de romanos, ele cobrava também de judeus, e os judeus olhavam para ele com muito desprezo. E é interessante, se você ver o contexto anterior, Jesus cura um paralítico. Então Mateus, ele começou a se aproximar de Jesus, assim como alguns testemunhos aqui. Parece que Jesus está ao nosso redor, e a gente vai ouvindo falar de Jesus, a gente vai vendo as coisas que ele vai fazendo, e a gente é tocado por ele, mas a gente nunca, acho que nenhum ser humano espera que Jesus olha para ele mesmo e fala: vem, né? Se você é consciente da sua condição, você vai pensar assim: Deus não vai me chamar, eu não mereço, né? Por que Deus vai olhar para um menino que bebia e usava droga, mesmo que escondido, né? Por que Deus vai olhar para uma pessoa religiosa? Por que Deus vai olhar para pessoas comuns como nós? Nós não merecemos, nós não temos nada, né? Então essa era a condição de Levi. E ele se envergonhava também da condição dele de publicano, porque era uma vergonha, era uma profissão que para o judeu era vergonhosa. E ele vendo Jesus, ele ouvindo Jesus, ele admira Jesus, mas ele não espera um chamado, ele não espera o chamado do Senhor. Mas quando ele ouve o chamado, e é isso que eu gostaria que ficasse muito no seu coração, eu tenho certeza absoluta que Deus chamou pessoas aqui hoje. Amém? Amém? Amém. Através dos testemunhos, através de tudo que nós vimos, dos louvores, e principalmente através da palavra, né? Então, ele fala assim: passadas essas coisas, saindo, viu um publicano. E Jesus olha para Levi como olha para qualquer um de nós. E ele fala assim: segue-me, né? Segue-me. E o que acontece com esse publicano, com esse pecador? Sabia que era pecador. Ele se levanta e ele deixa tudo. Ele não olha para trás. Essa é a condição de todo aquele que segue a Jesus, né? Você olha para a sua vida, e mesmo que você tenha feito algumas coisas que você até se orgulha de ter feito, mas quando você olha para Jesus e Ele te chama, você tem que deixar tudo para trás. Eu lembro um versículo aqui que fala assim, que até foi a Maria que leu, que tudo considerou perda por causa de Cristo. Essa é a condição de toda pessoa, de todo pecador, né? Então, esse Mateus, esse Levi, que é um exemplo para nós, que foi um dos apóstolos, que escreveu o Evangelho de Mateus, ele deixa tudo e segue a Jesus. E ele não para por aí, porque ele não quer só receber Jesus na vida dele,
transformadora na vida dele, mas ele quer anunciar Jesus. Então ele dá um banquete na casa dele e oferece para Jesus. Mas ele convida um monte de gente que precisa de Jesus. Quando eu estava fazendo o curso de batismo com todos eles, eu falei, convida pessoas para vir. Convida pessoas que não conhecem ao Senhor, né? Pode convidar pessoas que conhecem também, não é essa a questão, mas quando nós queremos anunciar o que Jesus, quem Jesus é, o que Ele fez por nós queremos que todas as pessoas. Por isso que o Evangelho, ele é a boa notícia da salvação em Cristo. Boa notícia tem que ser dada, né? Quando a esposa da gente engravida, né? E eu tive essa experiência por 4 vezes, a gente quer falar para todo mundo, né? Minha esposa está grávida, né? No meu caso, foi 3, né? Que foi muita alegria, mas a quarta, a preciosa, né? Quando nós anunciamos, algumas pessoas ficaram bravas. Mas outra vez, o pastor. Como que o senhor consegue? Não era pastor na época. Como que você consegue? 4 filhos para você vai criar? Deus está criando para mim, graças a Deus, né? Então são notícias tão boas que a gente quer dar para todo mundo. Passou no vestibular, né? Puxa, olha, fulano passou no vestibular. Quem nos ama vão ficar muito alegre, muito feliz, né? Então, quando Levi é chamado por Deus, a primeira coisa que ele faz um banquete. Chama Jesus. Jesus é o convidado de honra, aquele que merece toda a honra e toda a glória. E ele chama aqui, ele faz um banquete em sua casa e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Então ele chama aquelas pessoas, olha, vocês precisam conhecer esse homem. Vocês precisam ouvir esse homem. Esse homem pode transformar a vida de vocês como está transformando a minha, né? Mas nesse grupo chegam alguns religiosos, eles chegam, olham para aquela situação e falam, mas como que pode esse Jesus ir numa casa cheia de pecadores? Né? Como Jesus pode estar aqui num lugar cheio de pecador? Né? Por que Jesus faz isso? E aí eles perguntam para os discípulos de Jesus, como quem diz assim, você está seguindo esse homem que vive no meio de pecador. Esse homem tinha que estar no nosso meio de religioso, agora no meio de pecadores, pessoas que não valem nada, pessoas que não prestam. Essa era a noção que eles tinham, né? E Jesus, ouvindo a questão deles, fala, olha, os sãos não precisam de médico. Quem são os sãos que não precisam de médico? Você conhece alguma pessoa que é sã e que nunca vai precisar de um médico? Você conhece alguém? Né? Às vezes a gente não sabe que precisa, mas precisa, né? As doenças vêm, as situações vêm, né? E a gente tem que procurar um profissional que possa resolver o nosso problema. E o que Jesus está falando para eles, olha, não são, vocês entendam o seguinte, que quem precisa de mim são essas pessoas que vocês identificam como pecadores, mas vocês também precisam de mim. Todos precisam de Jesus. Todos nós. Concorda? Amém. Isso mesmo. Para os sãos não precisam de médicos, sim os doentes. E como nós precisamos de médicos, né? Que nos atendam. Mas como nós precisamos de médicos ou do médico divino que cura o nosso problema espiritual. O único que consegue cuidar daquilo que nos separa de Deus, que é o pecado, é o Senhor Jesus. Só Ele. Ninguém mais. Religião não muda. Nós vimos alguns testemunhos aqui de pessoas que seguiam algumas coisas religiosas. Pessoas que eram religiosas. Mas a religião não é a solução. A religião no sentido que não aponta para Jesus, né? Boas obras não são a solução. A solução está na pessoa de Cristo. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o Todo-Poderoso. É Ele que pode nos curar e nos salvar. E aí ele fala, não vim chamar os justos, e sim pecadores ao arrependimento. E a gente viu hoje 8 testemunhos de pessoas que se arrependeram dos seus pecados. Todos eles falaram, eu entendi que sem Jesus não tem jeito.
não tem solução. O mundo sem Cristo, ele é um mundo perdido, totalmente perdido. Mas aqueles que são salvos pela graça do Senhor, através da fé em Cristo, já mudaram a sua condição. Hoje eles podem, não hoje, eles já creram em Cristo há algum tempo, eles estão dando testemunho e se batizando de algo que já aconteceu na vida deles, eles já creram. Assim como Levi, eles entenderam que teve um momento que ele está me chamando, eu vou abandonar tudo para seguir a ele. Não que agora eles não vão mais amar os parentes, né? Amar os tios e tias, não é isso. Vou deixar tudo aquilo de vida de pecado, de vida que afastava de Deus, né? Então, eu queria que a gente pudesse aprender algumas coisas com relação a Mateus, na atitude de Mateus. Primeiro é imediatamente não rejeitar um chamado. Quando ele chama, responda sim. E hoje ele chamou pessoas aqui. Então eu queria que você pensasse assim: ó, Jesus está me chamando. Independente da minha religião, independente da minha vida, ele está me chamando. E ele é quem pode me chamar e eu posso falar não ou sim para ele. Nós somos livres para isso. Mas pela graça ele está chamando você. E você tem que falar assim: eu vou esperar mais um pouquinho. Ou você pode ter a atitude de Levi e imediatamente sair, né? E seguir a Cristo. Então, não recuse o chamado do Senhor, né? Receba Jesus e faça uma festa para Ele. A festa é a gratidão. Levi demonstra gratidão por Jesus. E nós temos que viver em festa com o Senhor, né? Anuncie Jesus a todas as pessoas que o mundo está carente de conhecer o Cristo através do Evangelho. Anuncie esse Jesus no seu círculo de amizade. Por isso que se você foi convidada para alguém, se é tio, primo, parente, pai, mãe, você foi convidado para uma festa para conhecer o Senhor e o autor e o consumador da vida e da fé de cada um de nós, né? E deixe Jesus falar no seu coração. Deixe Ele falar na sua festa, né? Hoje a gente ouviu o Senhor falar aqui, né? E a alegria dele de estar presente nessa nossa festa aqui. Queria que você fizesse o exercício e parasse um pouco para pensar. Jesus, Ele está aqui no meio de nós. Amém? Você crê nisso? Você pode enxergar o Senhor pela fé, Ele está aqui. E Ele está te chamando. Vem. Vem, me segue. Eu espero que você faça o que o nosso irmão, né? Muitos anos antes desse pessoal que está aqui, que também aceitou esse chamado, e ele se levantou e deixando tudo seguir. Amém? Amém. Vamos orar. Eu não vou fazer nenhum apelo, mas eu queria que você que está aqui, se você entendeu o chamado, se você quer seguir a Jesus, você possa manifestar isso com a pessoa que te convidou, falar: eu fui tocado pelo Senhor, eu quero seguir esse Senhor. Que você possa ter essa convicção, né? Nós vimos pessoas aqui que em determinado momento eles saíram longe do Senhor, mas em um momento específico eles falaram: é isso que eu quero o Senhor comigo. Vamos orar? Nós vamos cantar a essência da adoração, Daniel? Ou Gabriel? Ah, tá bom. Qualquer um, vocês sabem, tá bom? Eu vou orar, depois a gente se levanta, vamos cantar junto, amém? Pai, eu quero agradecer ao Senhor por cada testemunho que foi dado nesse altar.
Esses testemunhos não são para a glória deles, mas para a tua glória, porque o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. E eu clamo mesmo, Deus, que cada um que veio aqui hoje possa ser tocado pelo Senhor. Todos nós somos chamados. E o que eu peço, Deus, pela tua graça, que as pessoas não recusem o chamado do Senhor. Não o chamado de um pastor, não o chamado de uma igreja, mas é um chamado do próprio Cristo, o nosso Deus e Senhor. E Ele tem chamado pessoas. E pessoas que possam fazer como Levi, levantar e seguir. Porque o que o Senhor tem para nos oferecer é muito maior e melhor do que aquilo que a gente tem vivido. E que o teu nome seja exaltado e glorificado. E que haja salvação nesse lugar, para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar juntos essa canção.